Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábola? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábola, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba no que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. E é de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outros 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus.
vai sentando e vai cantando o refrão do salmo, na certeza que o seu coração é essa terra boa. A semente caiu em terra boa e deu frutos, a semente. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Só você cantando. Coloca a mão no seu coração e canta. A semente e deu fruto. Para terminar com toda a força do seu coração, cante isso. A semente caiu em terra boa e deu fruto, Vamos cantar assim, você mostrando. A semente caiu em terra boa, porque a terra boa é você. E deu fruto. A semente, a mãozinha pra cima assim, vai. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Semente, vai. A semente, vem caindo em terra boa. Isso. E deu fruto. Mais uma vez para terminar, vai. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Diga comigo assim: seja, Senhor. Assim seja. É assim que eu quero. É assim que eu quero. Realiza isso em mim, Senhor. Realiza isso em mim, Senhor. Porque, meus irmãos, a semente é a palavra de Deus. E Jesus é a própria palavra. O terreno, o campo, é cada um de nós. Somos nós, é você. Depende de nós. Porque a semente é sempre boa. A graça de Deus está aí. Mas depende de nós. Diga comigo, depende de mim. Por isso, Senhor, eu quero ser terra boa. Senhor, eu quero dar fruto. E vou dar fruto. Pela tua graça. Vou dar fruto. Amém. Meus irmãos, os entendidos dizem que a segunda leitura, portanto a leitura do meio, ela é muito especial. Porque o que eles dizem é que ela é como o gonzo de uma porta, que faz que a porta vá para cá e para lá, ou como o dorso de um livro, de maneira que vai para cá e vai para lá. E daí, muitíssimas vezes, como hoje, a leitura do meio, a leitura central, dá o sentido à primeira leitura e ao Evangelho. É por isso que eu vou começar por essa segunda leitura e peço a você que pegue na sua Bíblia, Carta aos Romanos, capítulo 8, Carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, Romanos 8, 18. Fica até fácil para guardar. E acompanhe comigo. Veja como a palavra de Deus diz, através de São Paulo. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Não tem comparação alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada.
Até mesmo há uma tradução que diz que deve ser manifestada em nós. A glória futura que deve ser manifestada em nós. E essa é uma excelente tradução. E continua versículo 19. Por isso, por essa razão, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Está falando dos filhos de Deus. E você é filho de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Claro, as mulheres sempre no feminino, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do céu. Foi de lá que eu vim. E para lá eu devo voltar. O meu lugar é o céu. Sou filho do céu. Sou filho de Deus. Versículo 20. Pois a criação, e veja, toda essa beleza da criação que Deus nos concedeu, foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, e preste atenção agora, com a esperança de ser também ela, a criação, libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto, até o presente dia. Não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Diga comigo, eu espero, Senhor. Eu aguardo, Senhor, a redenção do meu corpo. Por isso, os sofrimentos da vida presente, do momento presente, pelos quais eu estou passando, não tem comparação alguma com a glória futura que deve ser manifestada em mim, Senhor. Que vai manifestar-se em mim, Senhor. Meus irmãos, isso está falando de quê? Isso está falando da vinda gloriosa de Jesus. Eu não estou forçando a barra. Os padres que estão aqui podem atestar comigo. Está claro, muito claro. É no dia da vinda do Senhor, no dia glorioso, quando o Senhor virá gloriosamente dos céus, e o próprio Jesus disse que todos, em toda a terra, haverão de ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Eu preciso dizer que tudo isso, a vinda de Jesus, e o que está dizendo essa leitura, está cada vez mais perto. Os próprios acontecimentos e essa verdadeira revolução pela qual o mundo está passando, e os problemas que aumentam cada vez mais, e a situação tumultuada da própria natureza da criação. E hoje não somos apenas nós que biblicamente falamos isso, o principal é isso que está na Bíblia, mas hoje também os cientistas estão falando a respeito disso e mostram quantos riscos o planeta está passando, diferentes riscos. É claro que nós lutamos, os cientistas lutam para afastá-los, mas tudo está indicando que o glorioso dia do Senhor está próximo. É por isso também que nós temos sofrido muito. E deixa eu dizer, parece que quanto mais a gente quer ser cristão, quanto mais a gente quer ser autêntico
autenticamente cristão, verdadeiramente cristão, cristão de raça, cristão de têmpera, cristão coerente, autêntico, parece que os sofrimentos aumentam. E eu digo, não parece apenas não, aumentam, porque na hora que você realmente se propõe, se decide e parte para a luta para ser verdadeiramente cristão, e daí ser luz para esse mundo que está em trevas, e muitos jazem nas sombras, jazem na morte e nas sombras da morte. Nós nos tornamos inimigos do inimigo. Porque nós, assumindo-nos como cristãos, acabamos sendo sal para este mundo. Nós nos tornamos inimigo do inimigo. Porque nós, como cristãos, que não é fácil, é lutado. Porque a gente está remando contra a correnteza. O mundo vai numa direção e nós vamos na outra. Então, é suado, é dia por dia. Eu não posso esmorecer nenhum dia. É como aquele que está remando contra a corrente. Na hora que ele parou de remar contra a corrente, ele não para. Ele já está voltando, ele já voltou lá para trás. Então, é no dia a dia. Quanto mais nós entramos nessa luta, mais nós nos tornamos inimigo do inimigo. E ele é tão sórdido, ele é tão maldoso, que ele faz aquilo que o provérbio popular diz: ele dá o tapa e esconde a mão. Ele produz problemas ao nosso derredor, problemas em nós, problemas dentro da nossa casa, problemas dentro da nossa família, pessoas que nós amamos, problemas na sociedade, problemas da igreja, problemas dos grupos. Ele urde tudo isso, ele vai articulando todas essas coisas para causar problemas. Ele é o grande produtor de problemas, é uma fábrica de criar problemas e daí sofrimentos. Como o mundo de hoje está repleto de dor, de sofrimento, com todo o avanço que nós temos hoje, com toda a tecnologia que está aí. Meu Deus do céu, parece que não se dá conta de socorrer as dores, os sofrimentos, as doenças, os problemas, as situações. Verdade ou não é? É assim com você? Sim ou não? Sim mesmo? É verdade, gente. Porque nós nos tornamos inimigo do inimigo. Você se torna inimigo dele. E que bom que você é inimigo do inimigo. Se você está a favor dele, tudo vai bem. Ele te leva gostosamente enxurrada abaixo. Só que eu usei de propósito enxurrada abaixo, porque essa água que vem é suja, é enlameada, é emporcalhada. E você vê quantas pessoas deslizando, e para eles gostosamente nessa enxurrada suja. Verdade ou não é? Você conhece pessoas assim? Conheço ou não conheço? Pessoas próximas a você, você conhece? Conhece. E o mundo está assim, gente. Traiçoeiro, sedutor, facilitando tudo. Você pode fazer tudo. Para que ficar se importando com as leis de Deus, os mandamentos de Deus, esse negócio de evangelho, esse negócio de ser cristão? Parece que todos vocês viraram crentes. Sim, viramos crentes mesmo. Viramos evangélicos mesmo. Sim, e somos católicos. Porque somos católicos, fomos sempre evangélicos. Porque a vida do católico se baseia no evangelho. Fomos sempre crentes. Porque a nossa vida cristã se baseia na fé, na nossa crença.
Então, somos crentes. E nós não fazemos do jeito do mundo. E parabéns para você que não faz do jeito que o mundo faz e quer que você faça. Obrigado que você entendeu. Obrigado que você entendeu. Vai firme, meu filho, vai firme. Vai firme, minha filha, e aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, não para. Pelo contrário, avança, 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 avança contra a correnteza. Avança contra a correnteza. E tudo isso está acontecendo porque o dia do Senhor se aproxima. Mas veja, voltemos à carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, primeiro. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, do tempo presente, desse momento que nós estamos vivendo e sofrendo, não tem proporção alguma, não tem comparação alguma com a glória futura que nos deve se manifestar, que deve ser manifestada em nós. Diga comigo, manifestada em mim. Por que isto? Até, deixa aí na carta aos Romanos, se você puder até dar uma marcazinha nela, deixa aí, e vai lá para a carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, que é logo depois de Colossenses. Capítulo 4, versículo 13. E qual é o título que está aí na sua Bíblia antes do versículo 13? Qual é o título? Fala forte. Nossa ressurreição. Então diga, minha ressurreição. Minha ressurreição. Meus irmãos, é isto. Pega logo comigo o versículo 15, onde a palavra de Deus diz, através de São Paulo: eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós, que ficarmos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado sinal, porque Deus vai dar um sinal, e Jesus fala disso, que haverá um sinal no céu, claro para todos. Está lá no Evangelho de São Mateus, e ele é repetido em São Marcos e São Lucas. Haverá um sinal, claro, 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 claro para todos no céu. Só os descrentes não quererão ver nesse sinal um sinal de Deus. Vão dar outras explicações, mas é por isso que desde agora nós estejamos preparados. Parece que católicos não gostam de ouvir essas coisas, que católicos ficam assustados quando ouvem falar a respeito disso, ficam com medo. Não, gente, não é para ficar com medo. Nós vamos continuar na leitura, você vai ver que coisa gloriosa é isso que nos aguarda, e é para você, é para os seus. Não é conto de carochinha não, é palavra de Deus. Então eu retomo, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. 16. Quando for dado sinal. Primeira coisa. Segundo, a voz do arcanjo. Porque o arcanjo, para soar a voz do céu, e ao som da trombeta de Deus. São Paulo vai dizer lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, onde ele fala do mesmo assunto. Até ele afirma, porque as trombetas soarão. As trombetas soarão, como será eu não sei, mas as trombetas do céu soarão. E aí vem: o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele, Jesus, o vitorioso, que aguardou até aquele momento, está aguardando, porque o pai diz: filho, espera um pouco mais. E por outro lado também, o filho diz ao pai: pai, vamos esperar um pouco mais, porque há mais gente para ser salva.
Há muita gente que está sendo levada pela enxurrada do mundo. Eu pergunto a você, se Jesus viesse 20 anos atrás, onde é que você estaria? Se viesse 10 anos atrás, onde é que você estaria? Até mesmo 5 anos atrás, para alguns 4, 3, 2, 1 ano atrás. Não é verdade? E o Senhor está aguardando. Pai e filho estão aguardando. Eles percebem que tem que intervir nesse mundo, porque esse mundo precisa ser mudado, transformado. O próprio Deus não aguenta mais, e como nós estamos vendo lá na carta aos Romanos, a natureza também não aguenta mais. Por que, meus irmãos? Por que a natureza, a criação não aguenta mais? Porque ela não foi feita para sustentar esta pouca vergonha que estamos fazendo na face da terra. Ela não foi feita para isso. A criação, a natureza, foi feita para os filhos de Deus. Para que aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Cristo, claro, o Senhor não despreza a ninguém, e Ele espera, porque Ele é justo sim, mas Ele é misericordioso, e Ele quer antes ser misericordioso, e somente quando Ele esgotar o tempo da misericórdia, Ele não deixará de ser misericordioso, mas quando esgotar o tempo da misericórdia, é que Ele vai entrar com justiça. Diga comigo, obrigado, Senhor. Estamos vivendo o tempo da misericórdia. E é por isso que eu estou aqui. E é preciso que os meus, aqueles que eu amo, entendam isso. E aproveitem o tempo da misericórdia, antes que chegue o tempo da justiça. Meus irmãos, porque Deus é tão misericordioso como é justo. Ele é infinitamente misericordioso e infinitamente justo. Então, quando Ele tiver que usar de justiça, Ele vai usar de justiça. E deixa eu dizer, daí aguente-se quem puder. Então, tudo depende de agora. Tudo depende da sua decisão. E tudo depende da decisão dos seus. Muitas pessoas ficam até assim contra Deus, pensando que Deus esqueceu, que Deus não me atende, porque, não sei, seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, pessoas que você ama, estão num caminho errado, e insistem, muitos deles são mundanos, terrivelmente mundanos, alguns deles são corruptos em todos os sentidos, não somente de dinheiro, mas vivem, como nós dizíamos hoje de manhã cedo, nessa sociedade depravada e maliciosa, e vivem toda a depravação e malícia própria do mundo, na sua cara, diante de você. E quanta mãe, quanta mulher aguentando isso. E quantas já abandonados, e quantos lares abandonados, quantos filhos abandonados, quantas famílias desfeitas, e quantas famílias que não se desfizeram, mas vivendo um sofrimento tremendo. É verdade ou não é verdade? Eu não escutei bem, é verdade. É verdade. É verdade. E a natureza não foi feita para isso. A criação, desculpe mais uma vez, não foi feita para essa pouca vergonha. É por isso que, como disse a palavra de Deus na carta aos Romanos, que a natureza está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Que vai acontecer quando? Vamos continuar lendo aqui em São Paulo. Então, quando soar a trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram, como é que está na sua Bíblia, logo depois de morreram? Diga forte. Então agora diga tudo, morreram em Cristo, portanto preciso, gente, é morrer em Cristo, é
E por isso você deve viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. Porque ou o Senhor vem, ou você vai. Eu gosto de dizer, e não é brincadeira não, é verdade. Está morrendo gente que nunca morreu. Portanto, você é um candidato à morte. Você nunca morreu, né? Então, eu e você somos candidatos à morte, e não são somente os velhos que estão morrendo, jovens, e muitos jovens, e crianças, e muitas crianças, estão ou não estão morrendo? Estão morrendo. Estão morrendo na hora que nós menos esperamos. Por isso, ou o Senhor vem, ou você vai, e na hora da nossa morte, nós nos encontraremos face a face, cara a cara com o Senhor, e aí o seu destino já vai ser definitivo. Só aguardando a vinda final do Senhor para o julgamento final, mas o julgamento particular, que a palavra de Deus e a igreja mostra claramente, já terá acontecido. Então, como diz aqui, os que morreram em Cristo, é por isso que você precisa ser cristão de raça, de têmpera, e diga comigo, quero ser cristão de raça, de têmpera, vou aguentar firme, Senhor, é sofrido, é suado, mas eu vou lutar, Senhor. Não quero ir na enxurrada do mundo. Não quero. Não posso. Não vou. Deus te abençoe, que realmente seja assim, amém? Que seja assim. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Que espetáculo! O Senhor vindo nos céus e os que morreram em Cristo ressuscitando e recebendo um corpo glorioso, igual o corpo ressuscitado de Jesus e igual o corpo de Maria, que passou pela morte, mas foi ressuscitada e também foi levada ao céu. Que beleza! Você vai ter um corpo como o de Jesus, um corpo como o de Maria, um corpo ressuscitado, um corpo glorioso. Mas continua no versículo 17. E depois nós, os vivos, São Paulo queria estar no meio deles. Eu quero muito estar no meio deles, daqueles que vão ver a vinda gloriosa do Senhor. Vai ser duro até chegar lá, mas eu quero. Não sei se eu terei a graça. Se eu não tiver a graça de estar vivo na vinda do Senhor, estarei morto, mas eu quero morrer em Cristo. E por isso estou lutando e não paro de lutar. Vocês pensam que é mole para mim? Não, para mim também. Eu também tenho uma natureza pecaminosa. Lutei muito, mas não posso parar de lutar. E ai de mim se parar de remar. E ai de você também. Então por isso lutamos, irmãos, vai ser suado. São Paulo queria estar vivo quando o Senhor vier. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer coisa mais gloriosa do que esta? Quer coisa mais linda do que esta? Meus irmãos, é algo glorioso. E é isso que se chama a libertação do nosso corpo, a libertação do seu corpo, esse nosso corpo que hoje nos arrasta, nos leva para o pecado. Verdade ou não é? Ou tem alguém aqui cujo corpo não leva para o pecado? Tem alguém cujo corpo não leva para o pecado, não arrasta para o pecado? Nós também, e os santos também.
Você sabe que São Francisco rolou na neve uma vez, e outra vez ele se jogou nos espinhos, nas roseiras cheias de espinhos, para poder segurar o fogo da sua carne. São Francisco de Assis. E o que nós estamos fazendo para não pecar? Para que o nosso corpo não seja instrumento do pecado. Mas quando chegar o dia do Senhor, graças a Deus, daí sim, nós seremos libertados deste corpo agora, que nos leva para a morte, nos leva para o pecado, nos leva para a perdição, e teremos um corpo novo. E disse a carta aos Romanos, agora você pode voltar para ela, porque você já ouviu tudo que precisávamos ver na carta aos Tessalonicenses. Volta lá para Romanos 8, onde nós encontramos, no versículo 19, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, que nós agora entendemos, pois a criação foi sujeita à vaidade, e a toda essa sujeira, infelizmente, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, que é o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, do cativeiro da pouca vergonha, porque ela está escravizada nessa pouca vergonha que se faz nela, sobre a criação, sobre a natureza, para participar também ela da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você entendeu? E é daí que nós vamos para a primeira leitura, que diz que a palavra de Deus desce e não volta para lá sem produzir o seu fruto. Só que depende de nós. Nós cantamos, foi ou não foi? Depende de mim. E o Evangelho fala dos vários tipos de terreno. Você já entendeu? Esses terrenos todos somos nós. Mas eu quero que você vá comigo agora para o Evangelho de São Mateus. Onde está o Evangelho de hoje? Evangelho de São Mateus, capítulo 13. E nós vamos pegar o versículo 15. Mateus 13, 15. E nós lemos aquilo que eu vejo que é o cerne da palavra de Deus do dia de hoje. Versículo 15. É Deus dizendo, porque o coração desse povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem o seu coração compreenda, para que se convertam, para que não se convertam, e eu os sare, e eu os cure. Na verdade, o Senhor quer sarar, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer salvar, Ele não quer deixar ninguém para trás. Mas aí que está. É o que eu dizia, muitos de nós reclamamos de Deus, porque os nossos não se convertem, você pediu tanto. Mas depende deles. E quantos deles tapam os ouvidos? E fecham os olhos porque não querem ver, porque não querem ouvir. E por isso o coração deles também se endurece. E daí o Senhor quer, mas não consegue curá-los, não consegue libertá-los, não consegue salvá-los. Eles correm o risco de se perderem, e eu e você correremos o risco de nos perder, se formos como
o que está aqui descrito. Mas logo em seguida, versículo 16, veja que maravilha. Mas quanto a nós, bem-aventurados os vossos olhos, bem-aventurados. É isso mesmo, eu pensei que tinha lido errado, mas não li. Vou ler de novo, versículo 16. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos, que equivale também a bem-aventurados, a ricos. Os vossos ouvidos, porque ouvem. Meu irmão, você abriu os seus olhos. Conserve-os abertos. E não deixe que eles se fechem. Não deixe que o mundo feche os seus olhos. Aqui está dizendo, bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã, que ouve. Não feche os ouvidos, não tape os ouvidos, não deixe que o mundo venha e tape os seus ouvidos. Eu vos declaro, versículo 17, eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. Ouviram o que vós ouvis e não ouviram. É ou não é que hoje a palavra de Deus está sendo abundante? Hoje a palavra de Deus está indo também pelos ares, levando som, levando imagem, vai pela internet, vai para os grandes recintos, como nós estamos aqui, para os grandes eventos, para os grandes encontros, mas vai também de pessoa a pessoa. A palavra de Deus está sendo proclamada nas nossas igrejas, e cada vez mais. E se você não encontra a palavra de Deus viva e vivida num lugar, você vai encontrar no outro. Na igreja católica, graças a Deus, a igreja inteira, e é o documento de Aparecida que mostrou isso, mais que propôs, nos trouxe justamente essa meta. Nós estamos numa missão continental, de evangelizar o continente inteiro, mas não uma missão que a gente faz, depois termina, não, uma missão continental e contínua de evangelização. E é por isso que Deus nos deu esse centro de evangelização. Nós bendizemos a Deus por isso, é um espaço a mais, é um lugar a mais. É por isso que Deus nos deu todos esses meios que nós estamos usando hoje. Quanta gente usando dos meios de comunicação. A Canção Nova é uma delas, mas é uma delas. E por isso nós queremos cumprir o nosso dever. E você queira realmente abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir o coração, e daí está você então sendo impregnado da palavra. Jesus é a palavra, então impregnado de Cristo, pela palavra e pela Eucaristia, você levará com a sua vida e com as suas palavras e com a sua vida, o Cristo vivo, de um evangelho vivo e vivido por você. Diga comigo, é isso que eu quero, Senhor. Eu quero ser um evangelho vivo. Quero ser um evangelho vivido na minha vida, Senhor. Para levar a este mundo que está nas trevas, que precisa te ver, que precisa te encontrar, que precisa de libertação, de salvação. Eis-me aqui, Senhor. Vai ficando em pé, levante o seu braço. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser uma tocha viva da tua luz, do teu fogo, dos dons do teu Espírito Santo.
Quero ser uma tocha viva, Senhor, para que o mundo veja e para que a humanidade se converta a partir daqueles que estão mais perto de mim, Senhor. Se eu não conseguir, dentro da minha casa, dentro da minha família, o Senhor vai buscar outras pessoas que convertam os meus, que levem a salvação aos meus, que levem o teu evangelho aos meus, para que também eles se convertam, se salvem, se libertem e sejam arrebatados no dia da tua vinda gloriosa. Sou uma tocha viva. Sou uma tocha viva. Cantemos então, irmãos. Crê que o tempo é curto e não dá pra esperar. Que beleza, é isso mesmo. Tu não vês que o tentador só procura te É isso mesmo, só procura te enganar, só procura te enganar. dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. É isso que ele diz, é isso que ele insufla em você. Abraça o que é teu, Sim, o que é teu. Permanece fiel. Luta sem desanimar. Luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez Olha o gesto. vencedor. Celebra a vitória. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando, Ele está voltando, Ele está vindo. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Cantemos outra vez. Vê que o tempo é curto e não dá para esperar. Que o tempo é curto e não dá pra ir. Tu não vês. O tentador só procura te enganar. Tu não vês. O tentador só procura te enganar. Dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, meu irmão. Abraça com força. Abraça o que é teu. Permanece fiel. Luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória de Deus. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. cançãonovaplay.com. Assine já!